Nós, na primeira reflexão a respeito do trabalho do Heidegger, quer dizer, a partir do trabalho do Heidegger, estávamos falando a respeito do que é o ser, né? Lembram? E estávamos dando um exemplo da questão do ser, com exemplos de palito de dentes, espada, faca e pênis. Lembram disso? E que a essência de cada um desses objetos, a essência própria de cada um desses objetos era a penetrabilidade, né? Que é o concreto e inegável fato de possibilitar um contato íntimo com outra coisa, de atingi-la diretamente para sentir, para ferir, para usufruir da intimidade desta outra coisa. Aí falávamos de várias coisas a respeito do que é o ser. Eu vou ler rapidinho, só ler e não ficar. Esse modo de pensar, acompanhando os acontecimentos, eles mesmos, é encontrar, é procurar a essência do que é, naquilo mesmo que se mostra, como se mostra. Tudo o que se queira colocar entre a coisa e nós, como concepção e enunciação sobre a coisa, precisa ser antes afastado. Só então nos abandonamos à irremovível presença da coisa. Esse é um trecho, são palavras do Heidegger, no livro A Origem da Obra de Arte, na página 59. Então, o ser, este sem fundamento, este que não é fundado por, que é fundamento, fundação, base, alicerce de tudo que é, não está acima, nem aquém, nem abaixo, nem além de tudo que é presença, fáctica, imaginada, delirada. Está junto ao que é, como sentido de ser disto que é, e que exige do homem, deste que é presença no mundo como iluminação do ser, homem é isto, presença no mundo como iluminação do ser, que afaste as concepções e enunciações sobre as coisas e ouça o que as coisas lhe mostram por seu modo direto de ser. Este ouvir o que os acontecimentos lhe dizem é entrar em contato com o sentido de ser dos acontecimentos, com a essência deles. É só um comentário rápido. Esta colocação do Heidegger é muito importante porque ele nos afirma, nos coloca com todas as letras. Não, eu não estou colocando aqui com todas as letras, né? Mas uma leitura mais aprofundada dele vai mostrar isso, que a dimensão ontológica ela se apresenta diretamente ao homem numa maneira do homem estar em contato com. Segunda reflexão, o que é a verdade? O viver de um modo apaixonado e ao mesmo tempo desinteressado de motivações políticas, de motivações psicológicas ou sociológicas, mas sem ignorá-las, levando em conta a presença delas como demarcadoras de um modo inerente dos acontecimentos sempre se darem, oferece ao homem, a todo homem, viver e estabelecer no seu vivido, como tarefa de viver, como preenchimento do viver, a iluminação dos acontecimentos, com o deixar brotar um sentido destes acontecimentos. Até agora não estou falando nenhuma novidade daquilo que já falava a respeito do ser. Este momento de iluminação, do deixar vir às claras o sentido de ser dos acontecimentos e de tudo que é
ou poderia, ou pode ser, é a verdade. Este momento de iluminação, do deixar vir às claras o sentido de ser dos acontecimentos e de tudo que é, ou poderia, ou pode ser, é a verdade. A verdade, como um momento de iluminação, de clarear o encoberto, sempre se dá, vale repetir e ressaltar, num contexto histórico amplo e individual. Esta inalienável condição em que os homens e os acontecimentos se situam não relativiza a verdade, no sentido de torná-la sempre parcial e duvidosa, mas sim mostra que uma nova face da verdade está brotando, está se tornando possível de ser iluminada pelo fato dessas condições específicas e não outras quaisquer estarem presentes e caracterizarem esse momento como peculiar e favorecedor da emergência desta face e não outra qualquer. Mas o que isso tudo quer dizer? Que não há uma verdade única e onipresente e que, portanto, os diferentes momentos da história não são pálidas e ilusórias tentativas de forjar uma verdade? Repito, o que isto tudo quer dizer? Que não há uma verdade única e onipresente e que, portanto, os diferentes momentos da história não são pálidas e ilusórias tentativas de forjar uma verdade? É isso mesmo. A verdade é inesgotável nas suas manifestações e cada uma delas é um modo novo, inédito e nunca antes constatado dela se mostrar. E mais, a verdade aí, como inesgotável fonte de eclosão do que é, coincide com o ser. A verdade é a presença iluminada a cada momento e em cada lugar da infinita e inesgotável possibilidade de ser do ser. Vou repetir. A verdade é a presença iluminada a cada momento e em cada lugar da infinita e inesgotável possibilidade de ser do ser. Tá? Bom, o ser, repetindo e retomando o já dito, não está acima, além ou aquém ou abaixo do que se mostra. É uma dimensão do que se mostra e que exige, para ser estabelecida, desapego e disponibilidade de criança para o ser humano. Desapego de quê? Disponibilidade de quê? Né? Desapego daquilo que até então foi vivido, foi constatado como verdade, né? E como presença do ser. Esse é o desapego. E disponibilidade para suportar, para acolher aquilo que se apresenta como inédito, muitas vezes perturbador, muitas vezes negador das nossas convicções, né? Mas é nesse ponto, é nesta articulação que eu estou colocando, que na verdade é o Heidegger que nos coloca, que justifica inclusive o título da obra inaugural e fundamental dele, embora para mim seja um saco lê-la, mas é a obra fundamental, a tese fundamental dele, que é Ser e Tempo, que na verdade poderia até ser colocado Ser Tempo, né? Isto é, em que a temporalidade, quer dizer, a característica fundamental de tempo, quer dizer, temporalidade, é inerente, é própria ao ser, né? Tá?
isto nega toda uma tradição que não é assim, é uma tradição que vigorou e ainda hoje vigora nas possibilidades de reflexão do ser humano, de que aquilo de que nós, quando falamos de ser enquanto essência de algo, é a fixação das peculiaridades dos entes com as quais o homem entra em contato. E o que o Heidegger, não sei se, aí em termos de história da filosofia, eu sou meio leigo, né? Que o Heidegger inaugura ou faz retomar isso, né? De alguma forma de pensamento que já se colocava, de que a temporalidade é inerente à própria concepção de ser. Tá? Isto é, a transformação não é um caráter acidental da essência. A transformação é inerente à essência. Esta colocação, para um pensamento diferente desse, é escandalosa. Porque o que sempre se coloca numa forma de pensar diferente dessa é de que a temporalidade é exatamente o caráter acidental no interior do qual, ou a partir do qual nós precisamos encontrar o que permanece, o que resta, naquilo que percorre toda essa variedade de possibilidades. Isto seria a essência. E o que o Heidegger nos coloca é exatamente a conjunção da variedade com a essência, a conjugação desses dois aspectos, tá? Isso aí em termos, olha, eu vou falar para um modo de pensar que profissionalmente, acho eu, não sei, que não diz respeito à nossa área de especialidade, né? Nós não somos filósofos dedicados à pesquisa e tal. Mas pelo que eu ouço, assim, de pessoas que têm contato com filósofos, é de que esse pensar do Heidegger é extremamente perturbador, né? Para os filósofos, para alguns filósofos, porque nega talvez um modo muito característico do filósofo se colocar enquanto pensar, né? E o pensar do Heidegger é exatamente aquele de aderir à mudança à essência, ou a essência à mudança. Tá? Mas eles desconstroem porque, sem perceber, percebem que a essência não se esgota naquela última proposta, que há mais uma, mais definitiva. E é interessante isso porque eles estão em contato com essa variedade de possibilidades de ser, mas o pensamento ele é regido pela expectativa de encontrar a versão final do ser. Verdade última. A verdade última.